Where Go The Beatles, com Leonardo Conde de Alencar. Olá pessoal, sou eu, Leonardo, trazendo para vocês o episódio 99 do Where Go The Beatles. Homenagem ao segundo maior parceiro musical de Paul McCartney em todos os tempos. O primeiro, vocês já sabem quem é. Estou falando de Denny Laine, injustamente muitas vezes esquecido, mas não aqui no Where Go The Beatles. E essa edição 99 será inteiramente dedicada a Ways Wings e Moody Blues, Denny Laine. Denny Laine nasceu Brian Frederick Hines em 29 de outubro de 44 em Birmingham, Inglaterra. Começou a demonstrar seu interesse pela música, principalmente pela guitarra, ainda na adolescência. E foi também nessa época que ele achou por bem que com o nome Brian Hines ele não conseguiria atingir altos voos na música, criando então o nome artístico Denny Laine. Bem, colocando um parênteses, eu não consigo ver nada de errado com o nome Brian Hines, mas de qualquer forma foi assim que o nosso homenageado via as coisas. Mas Leonardo, da onde que ele inventou o nome Denny Laine? Denny não era apelido de Dennis, o que tem a ver com Brian? Bem, conforme o próprio Denny Laine certa vez comentou numa entrevista, o Denny, na verdade, nada tinha a ver com Dennis, mas sim com Dan, D-E-N, que significa toca, esconderijo em inglês. Isso porque, segundo o próprio, quando ele era criança e adolescente, ele era meio antissocial, meio tímido. E, segundo a sua família, ele estava sempre escondido em algum lugar. Daí, então, veio o apelido Denny. Numa tradução meio ao pé da letra, seria algo como intocado. E o Laine veio de Frank Laine, que era o grande ídolo musical de sua família. Frank Laine era um daqueles cantores da época dos crooners, da mesma geração do Frank Sinatra. Ainda com menos de 20 anos, o Denny Laine fundou seu primeiro grupo, Denny and the Diplomats, que contava com o baterista Bev Bevan, que mais tarde ficaria famoso como baterista da Electric Light Orchestra do Jeff Lynne. Apesar de não chegarem sequer a gravar, o grupo até que ganhou um certo nome naquela cena musical do norte da Inglaterra. Foi nesse período, inclusive, que surgiu a amizade do Denny Laine com o Paul McCartney, já que Denny and the Diplomats chegaram certa vez a abrir um show dos Beatles. Esse primeiro grupo não chegou a vingar. Em compensação, no início de 64, Denny Laine funda os Moody Blues. Eu vou contar com maiores detalhes essa história do Denny Laine com os Moody Blues no quadro Special Guest. Bem, o Denny Laine acabaria saindo do grupo em outubro de 66, para seguir numa, infelizmente, mal-sucedida carreira solo. Após os Moody Blues, o Denny gravaria apenas 2 singles, sendo o primeiro deles Say You Don't Mind, uma canção que ficaria para sempre como uma de suas músicas assinatura. A versão original com o Denny não fez sucesso, mas em compensação, em 71, ela seria um major hit na Inglaterra na interpretação do Colin Blunstone, ex-vocalista dos Zombies. Say You Don't Mind também faria parte do repertório de shows dos Wings no início da carreira do grupo, em 72 e 73. Em 1970, o Denny foi chamado pelo Ginger Baker, ex-baterista do Cream e do Blind Faith, para seu então novo projeto, Ginger Baker's Air Force.
Com o Air Force, o Danny gravaria 2 álbuns, aliás, os 2 únicos álbuns da banda. Após o lançamento do segundo álbum, também no ano de 70, o grupo acaba e o Danny, infelizmente, volta para o ostracismo. Mas esse ostracismo não duraria muito, porque no fim de 71 surgiria novamente na área o velho amigo Paul McCartney, que o convida para ser o guitarrista de seu grupo Wings. Eu acredito que quando a sua carreira solo, em 67, 68, não deu certo, ele deve ter ficado pensando que não tinha assim muita sorte no meio musical. Mas ele não esperava que essa sorte iria voltar com força total naquele final de 71. Isso porque ele não era a primeira opção para ser integrante dos Wings. Conforme eu já contei para vocês no nosso especial de 50 anos do álbum Rum, a ideia inicial do Paul era manter os músicos que o acompanharam nas gravações do Rum, o Danny Sywell, baterista, e o Hugh McCracken, excelente guitarrista. O Danny Sywell aceitou a proposta prontamente e já pegou o primeiro voo para Londres, já que ele era americano. Mas o Hugh McCracken, que naquela época morava e trabalhava em Nova York, ele não quis trocar a pacata vida de um músico de estúdio pela vida de um popstar. Ele sabia que a pressão iria ser muito maior. Então, ele preferiu continuar como músico de estúdio em Nova York. Graças a essa resolução do Hugh McCracken, foi que o Paul lembrou do velho amigo Denny Laine, o convidou para o grupo e ele também aceitou sem pestanejar. Estava então formado os Wings, uma parceria do Paul com Denny Laine que duraria 10 anos exatos, de 71 a 81. Em 81, após terminar sua participação no álbum Tug of War, o Danny resolve sair do grupo, isto é, resolve encerrar sua parceria musical com Paul McCartney. O motivo que ele alegou na época, quando foi questionado pela imprensa, era que ele estava desanimado porque o Paul havia notificado os outros integrantes do grupo que ele não pretendia mais fazer apresentações ao vivo. E isso o tempo provaria ser verdade, porque depois do cancelamento da turnê japonesa de 80, o Paul só pensaria novamente em fazer turnês quase 10 anos depois. Ele só voltaria a fazer turnê em 89, na turnê do Flowers in the Dirt, que inclusive passaria aqui pelo Brasil. Só que na verdade ninguém nunca levou muito em consideração essa desculpa que o Denny Laine deu, porque na realidade sempre se ouviu falar, nos bastidores da música, que na realidade teria acontecido alguma briga entre os dois que nunca ficaria esclarecida. Essa versão da briga tem sustentação no fato de que realmente, depois de 1981, o Danny nunca mais viria a trabalhar com o Paul McCartney, nem sequer numa gravação, numa música. Ele saiu do grupo em 81 e ele veio a falecer em 2023. Então, na realidade, foram 42 anos de separação. E nesse período, eu creio que se não tivesse havido uma briga, eles teriam pelo menos feito uma canção juntos novamente. É uma boa hora, inclusive, para a gente falar de um rumor que houve na época da separação, Na época que o Danny resolveu sair dos Wings, muito se falou que o motivo teria sido o seu descontentamento com o cancelamento da turnê japonesa. Dizia-se que os outros integrantes dos Wings teriam ficado muito chateados com o vacilo do Paul, porque o cancelamento da turnê implicou num grande prejuízo à banda. Então, se fala muito assim que esse valor que o Paul McCartney deixou de ganhar, para ele, que era multimilionário, não deve ter pesado muito em seu bolso. Agora, para os outros Wings, que certamente ganhavam muito menos do que ele, esse dinheiro deve ter feito muita falta. Então, é totalmente compreensível que o Danny e os outros membros do grupo
tenham ficado ressentidos com o vacilo que o Paul deu logo que eles chegaram no Japão. Mas isso certamente não implicou na saída do Danny, porque é só a gente lembrar do seguinte: essa prisão, esse cancelamento ocorreu em janeiro de 80. E ao longo do ano de 80, o Paul ensaiou várias vezes com a banda. Além disso, o Paul começou as gravações do Tug of War em dezembro de 80 e lá estava o fiel escudeiro Danny Laine. Então eu acredito, eu deduzo que se realmente o cancelamento da turnê fosse motivo para ele não querer mais trabalhar com o Paul, ele teria o feito ainda em janeiro de 80 e não teria participado dos ensaios e gravações realizadas no ano de 80 e também não teria participado das gravações do Tug of War. Não podemos esquecer de lembrar que antes mesmo de começar sua carreira solo, o Danny já havia lançado 3 álbuns, os 3 durante a sua estadia nos Wings. O primeiro ele lançou em 73, chamado Alain. Depois, em 77, ele lançou a sua homenagem, o seu tributo a Buddy Holly, o LP Holidays. Inclusive, esse álbum, na verdade, foi uma gravação dos Wings, leia-se Danny, Paul e Linda, em que o Paul toca praticamente todos os instrumentos e os 3 fazem os vocais, sendo que o Danny faz a maioria dos vocais principais. Apesar de ser um trabalho em conjunto, acabou sendo lançado creditado somente ao Danny. E finalmente, em 1980, logo após o episódio lá no Japão, ele lançou o álbum Japanese Tears, que incluía até algumas músicas que ele havia gravado com os Wings e que não haviam saído até então, além da faixa título Japanese Tears, que era uma menção à tristeza causada pelo cancelamento da turnê. Após a saída dos Wings, o Danny deu prosseguimento à sua carreira solo, lançando vários álbuns, incluindo alguns onde ele recriava canções dele e do Paul na época dos Wings. E também faria inúmeras turnês pelos Estados Unidos e Europa. Inclusive, as suas últimas turnês foram de um show que ele havia criado, em que ele contava, além de cantar seus sucessos, suas músicas mais marcantes, desde o tempo dos Moody Blues, ele também contava pequenas histórias sobre cada uma dessas músicas. Você, inclusive, se procurar no YouTube, você acaba achando trechos desses shows gravados por fãs que estavam lá. O Danny é um dos poucos músicos que a gente pode dizer que praticamente morreu trabalhando, morreu nos palcos. Isso porque o seu último show foi realizado no dia 19 de julho de 23, apenas dias antes de ser internado com uma doença pulmonar grave, que infelizmente o levaria no dia 5 de dezembro de 2023. 11 dias depois, no dia 16 de dezembro, Paul McCartney fez uma bonita homenagem a Danny Laine no show aqui do Maracanã. Ele dedicou Jet a seu velho amigo e foi um dos momentos mais emocionantes do show. E vamos para a primeira sequência do Web Go The Beatles 99, tributo a Danny Laine. Eu vou começar com I Would Only Smile, composição do próprio Danny Laine, que era para ter saído no álbum Red Rose Speedway, mas que acabaria sendo lançada somente 7 anos depois no álbum Japanese Tears, a mesma versão que sairia no álbum, ou seja, o Paul ele cedeu o fonograma para que o Danny Laine lançasse seu álbum solo. E por que ela acabou não saindo no Red Rose Speedway? Pois é, para quem não conhece a história, eu contei com detalhes, inclusive, em alguns programas em que eu foquei o Red Rose Speedway, mas fazendo um resumo, o álbum ele seria originalmente um álbum duplo. Só que a gravadora, a Capitol, a gravadora americana do Paul, ela achou que seria algo muito audacioso. Isso porque o álbum Wildlife não havia vendido tanto quanto eles imaginavam. A gente tem que lembrar
que naquela época, o fato de um álbum de um ex-Beatle não atingir o primeiro lugar já era considerado um fracasso, porque, como a gente diz na gíria, o sarrafo de um ex-Beatle era sempre colocado muito alto. Então, uma performance nas paradas que qualquer outro artista acharia sensacional, para um ex-Beatle era sempre considerada medíocre, mesmo que atingisse um bom top 20. Então, como o álbum Wildlife não havia chegado aos primeiros lugares da parada, a Capitol achou que o segundo álbum do grupo, sendo duplo, seria algo muito audacioso. Então, a Capitol chegou para o Paul e falou: menos, Paul, menos. E o convenceu a lançar um álbum simples. O Paul, então, ele teve que abrir mão de várias músicas, obviamente. Entre as instruções que a Capitol deu ao Paul, era a de excluir canções que não fossem cantadas por ele. Então, só aí já ficaram de fora as músicas do Danny Lane e a Seaside Woman, que era uma composição da Linda, também cantada por ela. Por causa disso, várias canções originais do álbum duplo, da primeira versão do Master, ficaram de fora e acabariam sendo lançadas ao longo do tempo. Algumas, inclusive, em lados B, como foi o caso de I Lie Around, que, não por coincidência, era cantada em parte pelo Danny Lane. E essa confusão só teria seu fim em 2018, quando finalmente a versão dupla do Red Rose Speedway saiu oficialmente dentro da caixa Archive Collection, e também como um LP duplo chamado Red Rose Speedway Reconstructed. Em seguida, mais uma gravação dos Wings, composta e cantada pelo Danny Lane, só que dessa vez foi uma composição em parceria com Paul McCartney. O country Send Me the Heart, gravada nas sessões de Nashville em julho de 74 e também lançada no álbum Japanese Tears. A mesma versão gravada pelos Wings, ao contrário do que alguns chegaram a dizer, não é uma regravação. O Paul cedeu o seu fonograma para que o Danny Lane lançasse no seu álbum solo, que foi lançado pela gravadora independente Scratch Records. A terceira da sequência, mais uma composição da dupla Paul McCartney e Danny Lane, No Words, lançada originalmente no álbum Ben on the Run, cantada em harmonia pela dupla, lembrando os bons tempos de John e Paul. Mas eu vou tocar uma versão que saiu recentemente. Saiu no álbum Ben on the Run Underdubbed, nas comemorações de 50 anos do álbum, tanto em CD quanto em LP. Essas versões underdubbed, que também poderiam ser chamadas de versões stripped down, são nada mais do que roof mixes, mixes primitivos feitos durante a confecção do álbum. Remixes que a banda fazia para ir acompanhando a evolução das gravações. Nesses mixes faltam vários dos overdubs que seriam colocados nas versões finais. E detalhe importante, ao contrário do que também muita gente chegou a noticiar, esses mixes underdub não são feitos agora, eles foram feitos na época das gravações do Ben on the Run. E para terminar a sequência, para variar, eu vou tocar uma versão original, Again and Again and Again, a contribuição do Danny Lane para o último álbum dos Wings, o Back to the Egg de 79. E ela chegou a ser incluída no setlist da turnê britânica de 79. É isso, e a gente começa então com I Would Only Smile. Essa foi a primeira sequência do Web Go The Beatles 99, tributo a Danny Lane. Ouvimos 4 gravações dos Wings, todas com vocal de Danny Lane, também compostas por ele. Essa última, Again and Again and Again, faixa do álbum Back to the Egg. Para variar, eu toquei a versão original. Antes, No Words, faixa original do álbum Ben on the Run, mas eu toquei uma versão que saiu recentemente na edição de homenagem aos 50 anos do álbum, o Ben on the Run Underdubbed.
Segundo a apresentação que o Denny Laine fazia nos shows quando eles tocavam essa música, foi a primeira composição dele com Paul McCartney. A segunda, uma bem rara hoje em dia, Send Me the Heart, gravada pelos Wings nas sessões de Nashville, em julho de 74, e lançada somente 6 anos depois, no dia 6 de dezembro de 80, no álbum solo Japanese Tears, confirmando que não foi uma regravação. O Denny Laine licenciou a gravação dos Wings de 74 para incluí-la em seu álbum solo. E começamos com I Would Only Smile, faixa originalmente gravada para o álbum Red Rose Speedway, mas que também só sairia pela primeira vez no álbum Japanese Tears e que hoje faz parte da versão dupla do Red Rose Speedway, o Red Rose Speedway Reconstructed. Você está ligado no podcast Web Go The Beatles com Leonardo Conde de Alencar. E vamos para a segunda sequência do nosso episódio 99, tributo a Denny Laine. Vou começar com uma das minhas preferidas, Deliver Your Children, do álbum London Town. Mais uma composição de Denny Laine e Paul McCartney. E assim como No Words, Denny Laine e Paul McCartney cantam em harmonia à la John Lennon e Paul McCartney, com o Denny fazendo os vocais principais e o Paul fazendo a segunda voz. Eu vou tocar um mix primitivo, um roof mix, inédito, em que você consegue ouvir com mais clareza as duas vozes. Elas estão mixadas, cada uma em um canal. Na versão oficial do álbum London Town, as duas vozes estão mixadas juntas ao centro. A segunda, um presentão do amigo Paul McCartney a Denny Laine, The Note You Never Wrote, uma canção muito bonita que está incluída no álbum Wings at the Speed of Sound. É a segunda faixa do álbum, logo após Let 'Em In, uma canção bastante introspectiva em que o Denny começa cantando quase que praticamente sozinho, e só no meio da música entra a banda toda. Mas eu também vou tocar uma versão alternativa. É mais um roof mix sem as cordas, sem a presença da orquestra, ou seja, somente com a banda. Infelizmente, esse mix ele foi esquecido na Archive Collection do Speed of Sound, que aliás é uma caixa que, opinião minha, deixa muito a desejar, porque o CD de bônus é muito pequeno, poderia ter incluído muito mais material. A terceira da sequência, mais uma do London Town e mais uma falando em crianças, Children, Children, também composição da dupla Denny Laine e Paul McCartney. Vou tocar a versão original do London Town. Dessa vez não é um roof mix. E para terminar essa segunda sequência, o lado B de Live and Let Die, gravado originalmente para o Red Rose Speedway, é mais uma daquelas que eu comentei que acabariam ficando de fora a pedido, ou será que foi uma ordem, da Capitol. Nessa canção, composta por Paul McCartney, os dois alternam o vocal principal. O Denny canta a primeira parte e o Paul a segunda. Também faz parte do álbum Red Rose Reconstructed, a versão dupla. E é isso, começamos com o folk rock Deliver Your Children. Essa foi I Lie Around, lançada originalmente como lado B de Live and Let Die, mas que havia sido selecionada originalmente como uma das faixas do Red Rose Speedway. Antes, Children, Children, do álbum London Town, eu toquei a versão original. A segunda, The Note You Never Wrote, um presente do amigo Paul para o Denny, lançada originalmente no álbum Speed of Sound, mas eu toquei um roof mix em que não ouvimos as cordas. Ouvimos, portanto, somente os Wings tocando. E começamos com mais uma do London Town, o folk rock Deliver Your Children. Bem, eu não sei vocês, mas eu acho essa música com uma grande influência dos Eagles, que certamente poderiam ter feito uma grande versão.
para essa terceira sequência, eu vou convidar vocês para o Rock Show. 4 canções cantadas pelo Denny Laine, incluídas na turnê Wings Over America. Músicas que saíram no álbum triplo, lançado no fim de 76, um dos álbuns ao vivo de maior sucesso de todos os tempos, mas eu não vou tocar exatamente as versões que saíram no álbum. Eu vou tocar as versões que foram incluídas no filme oficial da turnê, que foi o Rock Show, lançado em 81. Esse filme ele foi originalmente mixado em estéreo, e é dessa forma, inclusive, que ele saiu em home video, embora o primeiro VHS corte algumas canções. Felizmente, em 2013, o filme foi totalmente remasterizado, tanto áudio quanto imagem, e foi relançado em DVD e em Blu-ray com uma nova trilha sonora remixada em 5.1. E eu vou tocar essas 4 faixas nas versões remixadas que saíram no DVD e no Blu-ray. Lembrando, que tanto o DVD quanto o Blu-ray tinham 2 opções de áudio, o estéreo 2.0 e também a versão 5.1. Então vamos lá, vamos começar com mais um presente de Paul McCartney para o amigo, uma composição do Paul McCartney com vocais principais do Denny, e o Paul e a Linda fazendo os backing vocals, Spirit Salvation Egypt. Eu particularmente gosto mais dessa versão ao vivo do que da versão de estúdio, do Venus and Mars. Em seguida, Time to Hide, essa composição solo do Denny Laine, lançada originalmente a versão de estúdio no álbum Speed of Sound. A terceira, a canção assinatura do Denny Laine, Go Now, sucesso com vocais do Denny com os Moody Blues em 64. Essa canção, para vocês terem uma ideia da importância que o Denny dava a ela, ele a tocou em simplesmente 100% dos shows que o grupo fez de 72 a 79. E para terminar, aquela que foi, digamos assim, a escolha mais diferente, mais bizarra do Denny Laine para o setlist do Wings Over America, Richard Cory, do Paul Simon, lançado originalmente pela dupla Simon & Garfunkel no seu segundo álbum, Sounds of Silence, de 65. O Denny Laine ele contou, numa dessas últimas turnês que ele fez, Songs and Stories, ele conta que em 65 o Paul Simon ele estava vivendo em Londres, de fato isso é verdade, tanto é que nessa época ele lançou até um álbum solo chamado The Paul Simon Songbook, contando uma história rápida. A dupla Simon & Garfunkel havia lançado o seu primeiro álbum, o Wednesday Morning 3 AM, em 64, e o álbum não vendeu como eles esperavam. A dupla então se separou, o Art Garfunkel foi concluir a sua faculdade de matemática e o Paul Simon voou para Londres, que estava explodindo na época, com os Beatles, os Stones e os outros grupos. E ele foi tentar a sorte na Inglaterra, gravou esse álbum, o Paul Simon Songbook, e começou a fazer shows em clubes da Inglaterra, de Londres. E foi aí que o Denny Laine conheceu o Paul Simon e teve acesso a essa canção, que ele sempre interpretava em seus shows, lá em Londres. Nessa época, inclusive, ele nem havia gravado, ele só gravaria quando ele retornaria com a dupla e gravaria a música para o álbum Sounds of Silence. E o Denny ele conta que ele nunca esqueceu essa canção, se tornou uma de suas favoritas e por isso ele quis incluir no setlist do Wings Over America. Uma curiosidade é que na versão que foi escolhida para o álbum Wings Over America, o Denny Laine ele faz uma brincadeira. Tem uma hora que em vez de falar I wish that I could be Richard Cory, ele fala I wish that I could be John Denver, que era o cantor, talvez o de maior sucesso nos Estados Unidos naquela época do show, em 76. John Denver estava assim no seu auge naquela época. Por isso ganhou esse misto de brincadeira e homenagem. Nessa versão que eu vou tocar do filme, o Denny não faz essa brincadeira. Pois é, vocês que acompanham o Web Go The Beatles, vocês sabem que eu sou sempre bem detalhista em relação a datas. Só que nesse caso, infelizmente, eu vou ter que ficar devendo a vocês, porque em relação às músicas, as faixas do Wings Over America,
apesar do álbum não mencionar os locais e as datas em que cada uma delas foi gravada, na internet depois surgiriam essas informações, explicando cada uma delas os locais em que foram gravadas. Embora, né, como diria o Renato Aragão, né, caiu um papel aqui no chão, embora vocês saibam que muitas delas passaram por sessões de overdubs de estúdio, mas na teoria, né, elas foram todas gravadas ao vivo e esses locais foram depois divulgados em livros e em sites da internet. Mas isso eu estou falando em relação às faixas do álbum, porque infelizmente, em relação ao vídeo, ao filme Rock Show, a gente não tem essas informações. As informações que existem em relação aos locais em que cada uma das músicas foi filmada é o seguinte: 4 das músicas foram filmadas no dia 25 de maio no show de Nova York. 5 delas foram filmadas em Seattle no dia 10 de junho. 6 delas foram filmadas no show de Inglewood, distrito de Los Angeles, em 23 de junho. E a maioria, 15 faixas, foram filmadas também em Inglewood, só que no show do dia 22 de junho. Agora, especificar onde cada uma das músicas foi filmada, essa informação infelizmente até hoje não apareceu. É isso aí, então a gente vai curtir agora Wings ao vivo com Danny Lane nos vocais, começando com Spirits of Ancient Egypt. How you doing? Are you feeling good? Listen, this is Danny Lane. Here we are. This next song you might know. It's called Spirits of Ancient Egypt. Paul Simon, whichever suits you the best. Thank you. Thank you, Dennis. Richard Cory, composição de Paul Simon. A escolha peculiar do Danny Lane para o setlist da turnê Wings Over America. Antes, o clássico Go Now, a canção assinatura do Danny Lane. A segunda, Time to Hide. E começamos com Spirits of Ancient Egypt, as 4 faixas tiradas do filme Rock Show e todas diferentes das versões que saíram no álbum Wings Over America. Do me a favor, open the door and let him in. E chegamos agora no quadro Special Guest dentro do Web Go The Beatles. Nesse quadro, você que acompanha o programa há tempos, né, você sabe que a gente sempre recebe um convidado especial que tenha algo a ver com os Beatles. Pode ser um artista influenciado pelo grupo, pode ser uma banda que influenciou os Beatles e principalmente aqueles que beberam da mesma fonte musical de John, Paul, George e Ringo, ou seja, aqueles que cresceram ao lado deles e tiveram as mesmas influências. Na edição de hoje, não poderia deixar de ser, eu trouxe para vocês os Moody Blues, que foi liderado pelo Danny Lane entre 64 e 66. Fazendo uma rápida biografia dessa fase do grupo, o quinteto foi formado no início de 64 na região de Birmingham por ex-integrantes de pequenas bandas locais. A formação original trazia Danny Lane nas guitarras, Mike Pinder no piano, Ray Thomas na flauta e outros instrumentos de sopro, Graham Edge na bateria e Clint Warwick no baixo. Ao contrário das maiorias das bandas da época, o grupo não era muito focado no pop rock, mas sim no blues e no rhythm and blues. Logo no início já conseguiram um contrato com a Decca Records e gravaram seu primeiro single ainda naquele início do ano.
com as canções Steal Your Heart Away, um cover do bluseiro Bob Parker, e no lado B, uma canção da dupla Danny Lane e Mike Pinder, Lose Your Money. Apesar de terem feito bastante propaganda do single, inclusive em participações na TV, como no programa Ready Steady Go, que você até acha no YouTube, o single não vendeu o que eles esperavam e não chegou a aparecer nas paradas. Em compensação, o seu segundo single foi além das expectativas, pois atingiu o primeiro lugar da parada britânica e também fez bonito do outro lado do Atlântico, atingindo o 10º lugar na Billboard e, melhor, 6º lugar na Cashbox. Estou falando do clássico Go Now, que apesar de ser um cover da cantora Bessie Banks, ele apareceu como uma canção original, porque como o compacto da Bessie Banks havia passado completamente despercebido pelo público, a gravação dos Moody Blues soou como uma canção inédita e se tornaria, desde então, uma das canções assinatura do grupo até hoje. E como eu já comentei anteriormente, essa canção seria cantada pelo Danny Lane nos shows dos Wings, do primeiro ao último show do grupo. Não por coincidência, Paul McCartney dissera várias vezes que essa era uma das suas canções favoritas de todos os tempos. Infelizmente, os Moody Blues, com o Danny Lane, não conseguiriam mais repetir o sucesso de Go Now, e a melhor colocação nas paradas que eles conseguiriam após Go Now seria o número 22 de seu quarto single, From the Bottom of My Heart, também composição própria. Em julho de 66, o grupo tem a primeira baixa, com a saída do baixista, sem trocadilhos, Clint Warwick, que resolveu viver uma vida simples, não quis mais ser popstar. Em seu lugar entrou Rod Clark. Danny Lane resolve sair do grupo em outubro de 66. E o Rod Clark, vendo o Danny Lane indo embora, ele achou que não ia querer ser o último a apagar a luz e resolveu também se mandar, acreditando que depois da saída do Danny Lane, o grupo não teria mais onde ir. Lê do engano, claro. Na época, os motivos que o Danny alegou para sair dos Moody Blues foram dois. O primeiro, o já esperado, a insatisfação dele pela incapacidade do grupo de manter o sucesso de Go Now, já que os últimos singles do grupo não haviam vendido, embora todos eles de qualidade. E segundo, porque o Danny disse que queria mudar de estilo, que não pretendia mais continuar gravando blues e rhythm and blues que o grupo fazia. E aí vem uma coisa muito difícil da gente entender, são as ironias do destino. Por que eu estou falando isso? Porque os dois singles que o Danny Lane lançou após os Moody Blues foram gravados com a Electric String Band. Como o próprio nome diz, ele queria fazer uma mistura de pop rock com barroco, com orquestra, com cordas. Mais ou menos o mesmo estilo que os Bee Gees estavam fazendo na época. E os dois singles que ele lançou pela Decca pós o Moody Blues eram justamente nesse estilo. Só que se você observar bem, você vai ver que quando o Danny Lane saiu e foi substituído pelo Justin Hayward e o Rod Clark foi substituído pelo John Lodge, o grupo então abandonou o blues e rhythm and blues e passou a se dedicar a quê? Ao Baroque Rock, o estilo musical que consagraria os Moody Blues, que faria o grupo se tornar um ícone da música dos anos 70, foi justamente o rock sinfônico, a mistura do pop rock com a música clássica. O estilo que o grupo começou a fazer no primeiro álbum já com a nova formação, o clássico Days of Future Past. Mas como o nosso foco são os Moody Blues com o Danny Lane, o resto da história dos Moody Blues fica para uma outra oportunidade. E eu separei para mostrar para vocês 4 das melhores gravações dos Moody Blues entre 64 e 66. Não poderia deixar de começar com Go Now, só que eu vou tocar um raro remix estéreo lançado somente há alguns anos pela gravadora Eric Records. Go Now foi originalmente lançado em single em novembro de 64. Foi o segundo single do grupo. Número 1 na Inglaterra
e número 6 na parada da Cashbox dos Estados Unidos. Na Billboard também fez bonito, atingiu o 10º lugar. Em seguida, I Don't Wanna Go On Without You, um cover dos Drifters, que havia sido lançado meses antes apenas. Essa música, ela na época havia se tornado um hit entre os grupos de Liverpool e do norte da Inglaterra, né? Ela chegou a ser gravada também pelos Searchers e pelos Escorts, na época liderado pelo Terry Sylvester, que depois faria parte dos Hollies. A gravação dos Moody Blues atingiu o número 33 da parada britânica. Uma curiosidade é que no primeiro disco da Ginger Baker's Air Force há uma regravação dessa faixa, também com o Danny Lane nos vocais. Em seguida, uma das minhas preferidas, Life's Not Life, o último single do grupo com vocais do Danny, lançado em janeiro de 67. Composição de Danny Lane e Mike Pinder. Esse single, para mim, ele tinha tudo para ter sido um grande hit. Só que o que aconteceu? Quando ele foi lançado em janeiro de 67, o Danny já havia saído do grupo há 3 meses. Então, obviamente, quando a Decca lançou Life's Not Life, simplesmente não havia grupo para promovê-lo. O grupo já havia acabado e na época ainda não se sabia se ele iria ser reformado ou não. E para terminar, uma das preferidas do Danny Lane, como ele próprio já comentou em diversos shows, Boulevard de la Madeleine, o 7º single do grupo, composição também da dupla Danny Lane e Mike Pinder, de 66. Essas 3 vou tocar em versões estéreo, inéditas. E a gente começa com o clássico Go Now. We've already said Ouvimos os Moody Blues no Web Go The Beatles. 4 músicas gravadas quando Danny Lane era o líder do grupo, e todas em versões estéreo. Essa última foi uma das favoritas do Danny Lane, Boulevard de la Madeleine, o 7º single do grupo de 66, composição dele e do Mike Pinder. A terceira, uma das minhas preferidas, Life's Not Life, de janeiro de 67, lançada quando o Danny Lane já havia saído do grupo, o último single lançado com o Danny nos vocais. A segunda, o clássico da Motown, I Don't Wanna Go On Without You, terceiro single do grupo. E começamos com a eterna Go Now, de novembro de 64, a canção que perseguiria o Danny Lane por toda a sua carreira. Partindo para a quinta sequência do episódio 99 do Web Go The Beatles, tributo ao grande Danny Lane, o segundo maior parceiro musical de Paul McCartney em todos os tempos. O primeiro, vocês sabem muito bem quem foi. Vamos começar com Picasso's Last Words, Drink to Me, do álbum Ben on the Run, mas eu também vou tocar a versão que saiu recentemente, na edição comemorativa dos 50 anos do álbum, que além do álbum original, remasterizado pela milionésima vez, saiu também um segundo disco que traz uma versão underdubbed, que são na verdade roof mixes, ou versões stripped down, remixes criados durante o andamento das gravações, antes, portanto, da pós-produção. É essa versão, então, que a gente vai ouvir de Picasso's Last Words. Em seguida, Getting Closer, música que abre, tirando aquela pequena introdução, né, Reception, mas na verdade é a música que abre o álbum Back to the Egg, e que foi também um dos grandes singles do álbum, o último álbum dos Wings. Vou tocar uma versão inédita, que é um roof mix que se caracteriza por ter também vocais do Danny Lane,
Nesse mix, os dois alternam os vocais principais. Começa com o Danny cantando e só depois entra o Paul. Infelizmente, até hoje não apareceu uma fonte desse mix com som tirado de master. A única fonte que existe é de um acetato com som apenas razoável. Eu consegui dar uma melhorada com alguns softwares. Nada para que se diga, é claro, meu Deus, como melhorou o som. Mas dá para curtir perfeitamente, acredito eu. Quem sabe, no futuro lançamento que todos estão esperando do Back to the Egg na série Archive Collection, esse Roof Mix não apareça numa versão de master. E eu fecho essa sequência com duas músicas lançadas no álbum Holidays, que eu já comentei no início do episódio. O álbum tributo a Buddy Holly, gravado pelo trio Danny Laine, Paul e Linda McCartney em 76, durante as férias do grupo. Para fazer um resumo, Paul, Linda e Danny reuniram-se no sítio do Paul e naquele famoso Road Studio eles gravaram faixas do Buddy Holly, com o Paul tocando todos os instrumentos e os três fazendo os vocais, sendo que a maioria tinha o Danny fazendo o vocal principal e o Paul e a Linda nas harmonizações. Ao que parece, o resultado agradou ao trio e eles resolveram lançar o resultado como um LP. E não sei por que cargas d'água, eles resolveram lançar creditado somente ao Danny Laine, talvez para dar uma força ao amigo. Infelizmente, as gravações feitas no Road Studio do Paul não têm o som com uma qualidade nota 10. Tanto é que o próprio nome do estúdio já entrega, né? Road Studio. O som é apenas razoável. O Paul, ele costumava usar esse estúdio apenas para fazer demos. Nunca pensava em lançar nada que viesse dele. Por isso que surpreendeu todo mundo quando ele resolveu lançar esse álbum. Eu creio que o resultado teria ficado bem melhor se eles tivessem encarado essas gravações apenas como demo e tivessem depois ido para um estúdio decente fazer versões definitivas dessas músicas. Tanto é que o álbum acabaria sendo esquecido e até hoje poucas pessoas lembram dele quando listam a discografia dos Wings. Eu escolhi tocar para vocês as duas que, ao meu ver, mais se destacam no álbum: Take Your Time e Moon Dreams. A Moon Dreams, inclusive, foi lançada em single e ganhou até um videoclipe que, se você procurar, você ainda acha no YouTube. Só para vocês terem uma ideia como era rudimentar a gravação desse estúdio, as músicas foram todas gravadas em fitas mono e o disco foi lançado em falso estéreo. É isso, e a gente começa então com Picasso's Last Words, versão underdub. Grand old painter died last night. His paintings are... Moon Dreams. Antes, Take Your Time. A segunda, Getting Closer. E começamos com Picasso's Last Words. E vamos chegando na parte final do nosso tributo ao genial Danny Laine. Nessa sequência eu começo com Say You Don't Mind, gravada ao vivo no show dos Wings na Antuérpia, na Bélgica, no dia 22 de agosto de 72. Versão inédita, só existente até hoje em bootlegs. Essa música seria cantada pelo Danny apenas nos primeiros shows dos Wings, aqueles shows das universidades e da turnê europeia de 72. Mais tarde, ele a tiraria do seu setlist. Essa canção, ela não fez sucesso na versão original do Danny Laine, mas em compensação, em 71, ela foi regravada pelo Colin Blunstone, ex-vocalista dos Zombies, que conseguiu um major hit com a sua versão de Say You Don't Mind. E até hoje é uma canção que o Colin sempre a toca em seus shows. Em seguida, uma das mais raras que eu vou tocar para vocês hoje, Find a Way Somehow.
Essa canção ela foi lançada originalmente pelo Danny Laine no seu primeiro álbum solo, o Alain, lançado em 73. Depois, o Danny a resgatou nas sessões do London Town, em 77. Ela acabaria não sendo lançada no álbum, mas existem ensaios dos Wings tocando essa música em bootlegs. E é daí, justamente, que eu vou tocar essa versão para vocês. É um grande número de blues. A terceira, outra faixa que é bastante rara hoje em dia, Weep for Love, que foi gravada nas sessões do álbum Back to the Egg, em 78, mas acabaria ficando de fora do álbum e lançada um ano depois no seu álbum solo Japanese Tears, a mesma gravação feita para o Back to the Egg. Mais uma vez, o Paul McCartney foi bastante generoso e licenciou o fonograma para que o Danny lançasse seu álbum solo. E para terminar, eu não poderia esquecer da canção escrita pelo Danny Laine junto com o Paul McCartney, que se tornou o single mais vendido na Grã-Bretanha em todos os tempos. Mull of Kintyre, lançado em 77. Na época, o recorde de single mais vendido na Grã-Bretanha era o de She Loves You. E Mull of Kintyre, 14 anos depois, conseguiu quebrar esse recorde. Detalhe, até hoje esse recorde persiste, porque os únicos singles que conseguiram barrar em vendas o Mull of Kintyre foram singles beneficentes. Agora, em se tratando de single comercial, até hoje o Mull of Kintyre mantém o título de single mais vendido da história da Grã-Bretanha. E a gente encerra então esse tributo com Mull of Kintyre. Mas, como é sempre comum no Web Go The Beatles, já faz parte da tradição do programa, eu vou tocar uma versão um pouco diferente, uma versão que não tem fade out. Ouvimos a música até o seu fim original. É isso, então a gente começa com Wings ao vivo em 72, com Say You Don't Mind. Danny Laine spielt für euch. Song called Say You Don't Mind. O grande clássico Mull of Kintyre, composição de Paul McCartney e Danny Laine. Não poderíamos escolher outra canção para fechar esse tributo. Ouvimos, como vocês perceberam, uma edição sem fade out. Antes, Weep for Love, música de Danny Laine, que foi gravada nas sessões do Back to the Egg, mas acabaria fora do álbum. A segunda, uma inédita, Find a Way Somehow, canção gravada nas sessões do London Town e que acabaria não sendo incluída no álbum. Quem sabe ela não sai no Archive Collection do London Town, que a gente ainda está esperando. E começamos com Say You Don't Mind, Wings ao vivo em 72 na Antuérpia. 1, 2, 3, 4. E assim terminamos a edição 99 do Web Go The Beatles, em que fizemos uma homenagem ao grande e imortal Danny Laine. O Web Go The Beatles tem produção, apresentação, texto e edição deste que vos fala Leonardo Conde de Alencar. Vou deixando aqui o meu abraço e até lá! Web Go The Beatles, com Leonardo Conde de Alencar.